Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, domingão, São Paulo perdeu da Ponte Preta ontem 2-0, né? Um jogo muito abaixo do que o São Paulo pode jogar, principalmente porque jogou com o time titular. Quero falar sobre isso aí, né? Time titular do Carpini, que já está começando a se cansar, já está começando a se machucar, e nós vamos falar sobre isso aí. Quero falar também sobre os jogadores do São Paulo que estão no elenco e que não jogam. Vamos falar também sobre centroavante, né? O São Paulo que corre em duas frentes para contratar centroavante, tem poucos dias para poder inscrever. O Casares ligou inclusive para a Leila do Palmeiras, né, para tentar negociar. E nós vamos falar disso aí, então peço para você deixar aquele like, curtir o canal e quem não é inscrito se inscreve. Pessoal, o São Paulo ontem perdeu da Ponte Preta com o time titular, né? Um jogo muito abaixo do que poderia ter jogado, né? Jogou mal. Mas o pior do que isso aí foi o time que foi colocado em campo, né? Reitero o que eu falei antes do jogo e depois no pós-jogo. O Carpini escalou mal o time de São Paulo ontem e depois mexeu errado. Jogo assim contra a Ponte Preta, por exemplo, que não vale muita coisa. Lógico que o São Paulo quer chegar na final do Campeonato Paulista, quer ser campeão, mas eu acho que o Campeonato Paulista hoje é o menos importante de todos o que vem pela frente. Nós temos Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Pela ordem aí, a gente pode colocar Libertadores como prioridade para o São Paulino, para o São Paulo, Campeonato Brasileiro e depois Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil ano passado, eu colocaria então Libertadores e Brasileiro como os mais importantes. E a Copa do Brasil correndo por fora ali. Então o Campeonato Paulista serve para quê? Serve para você fazer teste com os jogadores, montar um time para você poder jogar Libertadores e jogar o Brasileiro bem. E como é que você faz isso? Quando você faz um rodízio com os jogadores. Se o Carpini começar a colocar o time titular para jogar contra a Ponte Preta, por exemplo, no Campo Alto, que ele mesmo sabia disso, ele falou isso na própria coletiva dele. Ele falou, olha, eu com o Juventude joguei várias vezes contra a Ponte Preta aqui em Campinas e lá em Caxias. Se ele jogou tantas vezes assim contra a Ponte Preta, ele conhecia o campo da Ponte. Não tinha necessidade dele colocar esse time aí para jogar. São Paulo ano passado tinha 6 jogadores em média machucados no departamento médico. Esse ano aqui o São Paulo já tem o Rafinha. O Rafinha vai ficar um mês parado, galera. Um mês. Tem uma lesão grave na coxa posterior. Lesão grave, ele vai ficar um mês parado para voltar 100%, até ele pegar ritmo de jogo, né? Já vai passar o Campeonato Paulista aí. O Lucas volta daqui 15 dias. O Rato, a gente não sabe a extensão da lesão dele. Não era para ter jogado ontem. Galopo saiu com dor na perna. A gente também não sabe se ele joga contra o Santos. Então, assim, contra a Ponte Preta, o Carpini precisava ter prestado atenção. Quando ele fez as primeiras reuniões com o Lucas Silvestre, com a equipe de transição do São Paulo, era para medir esse tipo de coisa. Olha, nós temos tantos jogos durante o ano, quem é que eu vou colocar para jogar em jogos menores? Jogos menores, galera, é para quê? Para você fazer teste com jogadores, por exemplo, de Cotia. Nós temos o Negruti ali. O Negruti poderia ter jogado no lugar do Pablo Maia ontem e ter colocado o Bobadilha como segundo volante. Isso daria uma dinâmica diferente para o time, né? Daria oportunidade para o Negruti se ambientar, pegar o ritmo do profissional. Ele já atuou no profissional. Se você não fizer teste com o Negruti agora, você vai fazer quando? Na Libertadores? Não vai. Que é tiro curto de grupo, que você tem que ganhar dentro de casa e fazer ponto, marcar ponto fora de casa. Ele poderia ter colocado, por exemplo, o Rodriguinho no lugar do Luciano. O Rodriguinho que é um meia de verdade, né? Um menino que precisa de oportunidade, tem passada larga, lembra muito o Kaká no início de carreira. Cadê o Rodriguinho? Sumiu. Você não vê mais o Rodriguinho jogar, só treina. A gente vê na televisão, em vídeo no YouTube, o Rodriguinho treinando, não é mais colocado. Né? O Carpini que diz que gosta da garotada. Ontem, por exemplo, poderia ter jogado o Igor Felisberto no lugar do Moreira. Por que eu falo isso aí? Porque os jogadores se machucam, né? 6 jogadores ano passado no departamento médico de São Paulo foi a média. Você não precisa colocar todo mundo da base para jogar contra a Ponte, mas você podia ter colocado pelo menos 3 jogadores.
Ele poderia ter estipulado aí, vou colocar o Igor no lugar do Moreira, o Negruti, o Patrick Lanza no lugar do Wellington, os jogadores que estão mais desgastados. Ou então você não põe o Igor, põe o Moreira, mas põe o Rodriguinho no lugar do Luciano. Né? O Luciano a gente viu ontem. Não dá para você execrar o jogador, falar que o Luciano não serve para ser... Não, ele serve para ser um monte de coisa no São Paulo. Ele é um jogador que não é porque o São Paulo perdeu ontem que o Luciano não vale nada. Vale muito, né? Aliás, quando o Luciano está no banco, a torcida, o primeiro nome que a torcida lembra é do Luciano, porque a gente sabe que o Luciano entra e decide jogo, como decidiu vários jogos do São Paulo. Ele acha um jeito de fazer o gol, mas não ali naquela posição. E o Galopo também não é naquela posição que ele jogou ontem. O Galopo, por exemplo, se ele quiser colocar o Galopo para jogar, ele tem que ser no lugar do Luciano. Eu já tinha falado isso aí no pré-jogo. E depois falei no pós-jogo também. O Galopo não rende ali do lado esquerdo. E o Luciano precisa flutuar mais, né, entre as linhas. Não jogar ali perto do meio de campo fazendo rodinha com a bola. Ali não funciona. Né? Então, é isso. Você precisa dar oportunidade para os meninos de Cotia. Foram inscritos, estão ali. E o Carpini precisa mexer nesse time de São Paulo aí, né? Dar rodagem para essa garotada toda aí. Campeonato Paulista é para isso. Volto a dizer, se ele não colocar esses meninos de Cotia para jogar no Campeonato Paulista, ele não vai colocar mais durante o ano. Porque treino é treino, jogo é jogo. Não adianta você treinar um menino o ano inteiro, quando tiver um jogo aí que machuca alguém ali, e colocar ele no jogo decisivo, é difícil para o menino jogar. Ele sente. Precisa colocar agora, né? Jogos assim, contra a Portuguesa, contra a Ponte Preta, contra Santo André. Lógico que você precisa ir colocando o time titular para ir pegando ritmo. Mas o ritmo, por exemplo, você dá agora contra o Santos. Né? Você não vai pôr a garotada toda para jogar contra o Santos. Santos, sim, é clássico. Você precisa jogar para ganhar. Né? Tem toda uma rivalidade por trás. Mas é isso aí. Precisa pôr a meninada. O Luan, por exemplo. Se o Pablo Maia machuca, ou se o Pablo Maia é vendido no meio do ano, e o Luan, né? A torcida do São Paulo está pedindo uma explicação sobre o Luan. O Luan desaprendeu de jogar bola? Ele tá gordo? Não tá gordo, tá treinando direto, postou vídeo aí treinando. Viajou lá para final contra o Palmeiras lá, levantou a taça junto com a galera. Pô, dá oportunidade pro rapaz, né? Põe ele para jogar, ou então põe o Negruti para jogar. O que a gente precisa ver é modificar, né? Dar rodagem para a galera aí. Pessoal, quero falar aí a respeito agora de centroavante, né? São Paulo que corre em duas frentes aí. O Casares ligou para a Leila essa semana aí e também está atrás ali do Kardec, Allan Kardec, né? O São Paulo está negociando com o Allan Kardec. Por incrível que pareça. Centroavante. Eu não costumo dizer que vai ser centroavante para ser reserva do Caleri. Não é reserva do Caleri. Não é esse o termo que a gente usa. Porque o Caleri não vai jogar todas as partidas. Se ele não vai jogar todas as partidas, vai ser um rodízio. O jogador que chegar para jogar no São Paulo tem que ser um centroavante de qualidade. Né? Será que o Kardec é um jogador marca gol ainda? Será que ele está bem? Né? Ele está meio encostado lá no Atlético. Aliás, ele está bem encostado, né? Então precisa analisar bem. Né? Tá meio que nas mãos do Thiago Carpini essa contratação. Se o Carpini der o aval, o São Paulo vai conversar com o Kardec e dar andamento na negociação. O mesmo acontece com o Rafael Navarro do Palmeiras. Né? O Casares, inclusive, ligou para a Leila essa semana para ver a questão do Rafael Navarro. Ele que está emprestado lá no Colorado Rapids dos Estados Unidos. Ele fez 10 jogos, 1 gol. Aí você fala assim, caramba, 10 jogos e 1 gol. O Colorado Rapids, lá nos Estados Unidos, a Major League Soccer, funciona da seguinte forma. Lá são divididas times do leste e times do oeste. São duas divisões lá. O Colorado Rapids joga na região oeste dos Estados Unidos. Né? Dessa forma que é feito. Como é feito na NBA. Eles vão jogando pelo o grupo deles ali, da zona dele, zona oeste, zona leste, e aí vai fazendo um playoff. Ele joga na região oeste dos Estados Unidos, que são 14 times, e a outra são 15 times.
a leste. E o time dele é um time fraco, ruim, né? Eles ficaram em último lugar em 2023. Né? Eles ficaram em 14º lugar com 14 times. Ou seja, ele está num time ruim. Não rende o jogador. Né? Então, São Paulo está tentando a contratação dele. É um bom centroavante, tem 1,83 m, jogador destro. Né? Bate com o pé direito, o mais forte dele é o pé direito. E o São Paulo está tentando correr contra o tempo para poder inscrever. Então, o São Paulo está entre Allan Kardec e Rafael Navarro. Quem vocês prefeririam? Né? Já que o Juan tá nessa situação, né? Joga um jogo, depois é colocado no final do outro jogo ali com 45 do segundo tempo, que não funciona nada, como ontem. Não entendi essa alteração no finalzinho do jogo, 2-0 para a Ponte. Ou estava 1-0, mesmo assim, ele não ia fazer o gol. Né? Então, São Paulo precisa de um centroavante. E precisa também prestar atenção na questão de lateral esquerdo, galera. O Wellington, se o Wellington não renovar com o São Paulo, se fizer corpo mole, o São Paulo já precisa começar a se mexer com relação à lateral esquerda. Né? Precisa enfiar a mão no bolso aí e ver qual o jogador desses aí que o São Paulo precisa contratar. Eu, sinceramente, daria ênfase no jogador do Cuiabá, o Riquelme. É um jogador novo, um jogador alto, foi um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. E o contrato dele, acho que não é tão longo, não me lembro agora quanto vai, mas São Paulo poderia negociar aí, de repente um empréstimo ou envolver algum jogador. São Paulo tem bastante jogador aí que poderia negociar com o Cuiabá. E é isso aí, o São Paulo precisa se mexer com relação à lateral esquerda e centroavante. Né? Centroavante parece que está encaminhado. Queria saber a opinião de vocês. Vale a pena Rafael Navarro? Vale a pena Allan Kardec? Eu iria mais no Navarro, pessoal. Queria saber a opinião de vocês aí, beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreve e deixa aquele like pra gente. Um grande abraço. Tchau.